Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum. O texto desta segunda se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 até o 8, que nos diz assim: Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo, Jesus, que se entregou em resgate por todos. Esse é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E, falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos entender esse texto. Inclusive é um texto que tem polêmicas, e aí eu quero esclarecer alguns detalhes para vocês, porque eu sei que muita gente acaba tendo dúvidas, né? Porque os nossos irmãos de outras religiões levantam indagações e muitas vezes a gente não sabe o que dizer. Então vamos lá. Primeira coisa que quero pontuar é quando o texto começa falando sobre a importância da oração. E essa oração ela é tão válida a ponto de que é para se rezar por todas as pessoas. Inclusive aqui se inclui a dinâmica dos governantes, né, dos reis daquele tempo que ocupavam altos cargos. E aí muita gente se pergunta por que fazer isso. Claro, já é uma confirmação de que se reza por todos. Mas talvez um dos segundos motivos do porquê que se pede para rezar pelos governantes é porque, na verdade, Deus é que é o governante absoluto. Deus é o soberano. Então, Ele é quem sabe de fato governar o mundo. Logo, eu preciso rezar a Ele, por aqueles que dirigem a nossa sociedade, aqueles que dirigem os nossos municípios, estados e por aí vai. É preciso rezar por aqueles que estão à frente, para que de fato Deus possa estar agindo em tudo, para que eles possam abrir o coração para aquilo que é a vontade de Deus. Depois, é colocado que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso é dito no versículo 4. Muita gente usa esse versículo para fundamentar a ideia de que, se Deus quer que todo mundo seja salvo, então eu nem sequer preciso mais lutar pela salvação. Porque, se Deus quer, todo mundo vai ser salvo e ponto final. Gente, deixa eu explicar para você uma coisa. Quando a Sagrada Escritura diz que Deus quer que todos sejam salvos, é que Deus chama a todos à salvação e Deus dá todos os caminhos necessários para que todo mundo seja salvo. Qualquer pessoa, ela tem sim possibilidade de alcançar a salvação, mas falta a parte dela. É a mesma coisa quando na Sagrada Escritura apresenta-se a expressão que Deus nos predestina, por exemplo, ao céu. Isso não quer dizer que todo mundo vá para o céu, mas isso quer dizer que Deus dá as graças necessárias para que toda e qualquer pessoa alcance o céu. Falta a parte de cada um de nós. Depois apresenta a ideia um pouco polêmica, de que só existe um único mediador entre Deus e os homens. Eu nem sei por que isso gera polêmica, porque isso é uma verdade para o catolicismo. É bíblico. Mas aí muita gente entra num grande problema, porque onde é que fica então a intercessão de Nossa Senhora se só existe um mediador entre Deus e os homens? Então, em momento algum nós estamos dizendo que Maria substitui o lugar de Jesus. Na verdade, existe apenas um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, porque Ele é 100% Deus e Ele é 100% homem. Mas, para chegar até Jesus Cristo, eu posso sim recorrer ao auxílio de Maria, dos santos, dos irmãos que rezam por mim. Então, a questão é que Maria, ela intercede a Jesus por cada um de nós. Ela leva as nossas preces a Jesus, porque somente Ele é quem leva essas preces ao Pai. Essa é a dinâmica que nós acreditamos. Inclusive é interessante que eu possa trazer para você a ideia de mediador aqui. Lá no Antigo Testamento, apresentava-se o sacerdote como aquele que oferecia o sacrifício a Deus. Então a mesma coisa que aparece nesse contexto
É Jesus agora esse sacerdote verdadeiro que oferta o sacrifício de si mesmo ao Pai. Depois, seguindo o texto, apresenta-se no final, não é, a ideia de que é preciso erguer orações, ou fazer orações erguendo mãos santas, sem iras e sem discussões. Nós podemos nos perguntar o que é que quer dizer agora erguer nas nossas orações mãos santas. Gente, a mão é automaticamente ligada ao nosso fazer, ao contato com o outro, ao nosso trabalho, a coisas do gênero. Então, quando o autor sagrado fala da importância de erguer mãos santas, ele está querendo dizer que é preciso existir uma conformidade entre o nosso orar e o nosso servir. Não basta apenas eu ser alguém que digo que sou alguém de oração, mas o meu agir não tem nada a ver com aquilo que rezo. Isso é incoerente. Isso é hipocrisia. É um cristão que é duas caras. Ele nem é cristão de verdade, né? Nem é um pagão convicto. Ele quer ser uma coisa e outra. E quem quer ser uma coisa e outra acaba sendo praticamente nada. Então é preciso que a gente possa entender que a nossa oração ela precisa literalmente ser, né, ter um reflexo em nossa vida, em nossas ações. Quanto mais eu rezo, mais eu preciso deixar com que a oração também me transforme. Quanto mais eu sou alguém de oração, mais eu preciso ter atitudes que mostrem essa mudança de vida nas minhas ações, no meu agir com o outro, no meu amar o irmão, no meu perdoar. Do contrário, amados irmãos e irmãs, nós estamos sendo completamente incoerentes. A primeira leitura quer nos fazer essa exortação. E aí, para finalizar esse texto, eu quero trazer algumas reflexões para a gente. Primeiro, temos rezado por todos? Ou será que a gente meio que faz uma espécie de uma triagem para a oração? Ah, eu vou rezar por fulano de tal, porque fulano de tal merece oração. Não, já essa outra pessoa ela não merece minha oração. Já essa outra pessoa ela não merece que eu levante preces a Deus em relação a ela. Segunda coisa, será que nós também estamos lutando por essa entrada no céu? Ou será que eu estou me achando já tão salvo que agora eu não faço mais nada? Cuidado. Uma das coisas que mais leva a gente para ir para o inferno é não fazer nada. É preciso amar, é preciso perdoar, é preciso buscar ter uma vida de acordo com os valores de Deus. E a última coisa é se nós temos permitido com que a nossa oração ela transforme a nossa vida. Uma oração ligada à nossa vida constantemente. Que nessa segunda-feira, né, iniciando uma nova semana, nós possamos meditar muito sobre isso. A minha vida precisa ser reflexo da minha dinâmica de oração. Do contrário, a gente vai estar vivendo uma pessoa que é segregada, né? Uma parte de mim é espiritual, outra parte é carnal, as coisas não misturam e isso não tem nada a ver com aquilo que a igreja nos prega. Nós somos uma pessoa total, um ser humano total, e é preciso com que essas áreas elas se conversem constantemente. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho também desta segunda. Até já!